Esse é um dos vídeos mais pedidos até hoje, então vamos aprender sobre as patentes do exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Quando o Partido Nazista ascendeu ao poder na Alemanha em 30 de janeiro de 1933, uma acelerada sequência de mudanças na simbologia nacional foi posta em ação, e algumas dessas mudanças impactariam direto o exército alemão. Até então conhecido como Reichsheer, o exército alemão era uma pequena força de defesa limitada a 100 mil homens por determinação do Tratado de Versalhes, e isso era algo que Adolf Hitler rapidamente mudaria. Apesar do tamanho limitado, a força foi moldada e mantida em altíssimo padrão doutrinário pelo general Hans von Zicht, comandante do exército durante a República de Weimar, que havia escolhido a dedo um corpo de oficiais de alta competência que poderia em pouco tempo conduzir a expansão do tamanho da tropa, caso necessário. Esse alto profissionalismo do Reichsheer foi determinante para que Hitler decidisse a favor da força em detrimento da SA de Ernst Röhm no ano seguinte, num episódio que você pode conhecer bem aqui. O Reichsheer havia herdado do antigo exército imperial seu principal conjunto de uniformes e insígnias, e esse conjunto foi largamente preservado quando a força se transformou em Wehrmachtheer em 1935. Todavia, já em 17 de fevereiro de 1934, o ministro da Defesa, o general Werner von Blomberg, ordenou a adoção do novo emblema nacional, a águia com a suástica, para ser usada em todas as túnicas e capes do exército a partir de 1º de maio daquele ano. O emblema, conhecido como Wehrmachtsadler, mostra uma águia de asas abertas segurando uma suástica laureada e passou a ser costurado no peito direito dos uniformes, acima do bolso. A águia também foi posicionada na parte frontal anteriormente vazia do cap, acima do emblema redondo e laureado das cores nacionais, preto, branco e vermelho. Nos caps, a águia era metálica e afixada por um grampo, e nos bibicos era de pano, costurada como nas túnicas. A partir de 1935, o exército passou por uma rápida e contínua expansão, mas manteve como identificação padronizada dos militares uma insígnia de gola herdada do exército do Kaiser. Os Doppelitze eram linhas duplas que circulavam a gola dos uniformes alemães no século XIX, e na época da Primeira Guerra Mundial essas linhas haviam sido reduzidas para representações curtas junto às pontas da gola, com duas linhas unidas pelas pontas. Agora conhecidas simplesmente como Litzen, as insígnias foram mantidas no primeiro regulamento de uniformes de Weimar, datado de 1921, e o Terceiro Reich deu continuidade ao seu uso como insígnia universal para todos os militares, do soldado ao coronel, excetuando-se os generais. Na gola, os generais alemães usavam uma insígnia conhecida como Autlarisch, que encontrava suas raízes no século XVIII, quando foi adotada pelo 26º Regimento de Infantaria Ältere von Larisch. Era constituída de arabescos bordados em fios dourados sobre um fundo vermelho rubro, e também havia sido originalmente adotada pelo generalato do Kaiser como insígnia de gola. Havia uma exceção ao uso do Autlarisch por generais, que era o caso da promoção honorária a chefe regimental. Neste caso, o oficial general recebia autorização para usar o uniforme de oficial regimental, incluindo o Litzen na gola. O caso mais emblemático de chefe regimental foi o marechal de campo Gerd von Rundstedt, que sempre usou o Litzen em seu uniforme desde que recebeu a honraria em novembro de 1938. Além de Rundstedt, apenas outros 6 generais alemães receberam tal honraria. A mesma Autlarisch também era usada pelos marechais alemães até abril de 1941, quando uma versão estendida, com 3 iterações ao invés das 2 tradicionais, foi introduzida para o uso desses oficiais supremos. Embora todos os outros militares usassem o Litzen como identificação, havia ainda uma distinção óbvia na gola entre oficiais e sargentos. Enquanto a gola dos oficiais possuía somente o Litzen, a gola dos sargentos possuía uma versão menor da insígnia, e era contornada na parte de baixo por uma fita branca no uniforme de campo e na parte de cima no uniforme de gala. Uma notória exceção à regra de uso do Litzen eram os oficiais e praças da Panzerwaffe, ou Força Blindada, que usavam seus característicos trajes pretos, desenhados para exibir seu caráter de elite. Nas golas, a tropa Panzer usava insígnias em forma de paralelogramo, com uma pequena caveira com ossos cruzados, conhecida como Totenkopf, em seu centro.
O Totenkopf era também um antigo símbolo da elite da cavalaria prussiana, e foi também adotado por unidades do antigo exército imperial para testar seu status de elite. Em 1940, os militares da Sturmartillerie, ou artilharia de assalto, que operavam os Sturmgeschützen, também receberam uniformes exclusivos, mas na cor cinza, e também passaram a usar a insígnia do Totenkopf na lapela. Embora oficiais dessas forças recebessem uniformes de passeio regulares para uso, na maior parte das vezes preferiam usar suas túnicas exclusivas em qualquer ocasião. Inicialmente, a cor da arma a qual o militar pertencia estava representada no Litzen, mas em 1938 a pluralidade de cores e a rápida expansão da força gerou um gargalo logístico na produção e distribuição dessas complexas peças, e o alto comando decidiu por definir um único tipo de Litzen para toda a tropa. A cor de identificação da arma agora seria representada no contorno dos Schulterklappen, ou platinas dos ombros, que eram peças abotoáveis e facilmente removíveis. Agora que você aprendeu tudo isso aí, deve estar se perguntando, tá bom, mas e as patentes? Onde é que eu identifico? A identificação da patente de um militar do exército alemão é bastante simplória, sendo encontrada somente nas platinas dos ombros. De acordo com a patente, essa platina pode mudar de cor, tamanho e decoração, mas tudo é indicado lá. Inclusive, em alguns casos, está presente uma insígnia metálica com o número do regimento ao qual o soldado pertence, bem como a simbologia de algumas unidades especiais. E as patentes do Wehrmachtheer se dividiam em 4 categorias: 5 patentes de soldados, 5 patentes de sargento, 6 de oficiais e 5 de generais. Começando com as patentes de soldado, que são as únicas onde, além das platinas nos ombros, existe uma identificação no braço esquerdo. E vamos começar pela mais baixa de todas, que é o Soldat, ou soldado. Esse militar é o recruta ingressante no exército, e sua platina é lisa, sem nenhuma insígnia no braço esquerdo. Em seguida havia o Obersoldat, uma espécie de soldado de primeira classe. O soldado era promovido automaticamente para esse posto após 6 meses de serviço. Sua platina no ombro é lisa, mas no braço esquerdo ele possui uma insígnia redonda com uma estrela piramidal no centro. A próxima patente é o Gefreiter, um tipo de soldado privilegiado e poupado de serviços mundanos por ter apresentado um desempenho excepcional. Além da platina lisa no ombro, o Gefreiter apresenta um único chevron apontado para baixo no braço esquerdo. Acima dele está o Obergefreiter, que era o mais experiente dos soldados, e era uma patente equivalente ao cabo. Era adquirida após 6 anos de serviço. A platina do Obergefreiter continua lisa, mas no braço esquerdo ele apresenta 2 chevrons. Por fim, em 1942 foi introduzida a patente de Stabsgefreiter, que era um cabo administrativo, responsável por tarefas de provisão de suprimentos para a unidade. A platina desse cabo continuava lisa, e no braço esquerdo ele possuía 2 chevrons com uma estrela piramidal na parte de cima. Vamos começar agora a seção dos sargentos ou oficiais não comissionados. O primeiro deles era o Unteroffizier, uma patente que pode ser entendida como uma espécie de terceiro sargento. Essa promoção podia vir após a conclusão do curso na Escola Preparatória de Sargentos ou ser conferida a um líder de grupo de combate com 4 meses de experiência. A platina do Unteroffizier é lisa, mas contornada por uma fita branca, deixando uma abertura na parte de baixo. Em seguida vem o Unterfeldwebel, um tipo de segundo sargento. Essa patente era conseguida após 3 anos de serviço como Unteroffizier, dentro de um mínimo de 6 anos de serviço militar. A platina do Unterfeldwebel é lisa e contornada inteiramente por uma fita branca. Acima dele está o Feldwebel, que também pode ser entendido como segundo sargento. Durante a guerra, essa patente era conferida a chefes de pelotão com 4 meses de experiência de combate. Sua platina era contornada por uma linha branca, e agora possuía uma estrela piramidal prateada na parte de baixo. Subindo temos o Oberfeldwebel, ou primeiro sargento, que eram sargentos mais experientes da unidade. A platina do Oberfeldwebel era contornada pela linha branca e possuía 2 estrelas piramidais, uma na parte de baixo e uma na parte de cima. Por fim, em 1938 foi criada a patente de Stabsfeldwebel, que era o maior sargento de um regimento. Essa promoção poderia ser atingida após 12 anos de serviço como sargento. A platina do Stabsfeldwebel era contornada pela linha branca e possuía 3 estrelas piramidais, 2 na parte de baixo e uma na parte de cima. Além de todas essas patentes de sargento, havia também um apontamento especial chamado Hauptfeldwebel,
que era um sargento que atuava diretamente como consultor logístico do comandante da unidade. Normalmente, os sargentos apontados para esse posto detinham a patente de Oberfeldwebel, ou seja, eram primeiros sargentos. Eles mantinham suas platinas, mas exibiam nos uniformes duas linhas brancas que circulavam os punhos. É necessário também esclarecer que o exército alemão aceitava como cadetes, conhecidos como Fähnrich ou Fahnenjunker, militares de quaisquer patentes, mas não havia uma platina específica para o cadete. Eles mantinham nos ombros as platinas de suas patentes originais, com a diferença de que apresentavam duas linhas brancas na parte de baixo. Vamos agora começar as patentes dos oficiais. O mais baixo grau de oficial comissionado recém-saído da academia era o Leutnant, ou segundo-tenente, que poderia atuar como comandante de pelotão. A platina do Leutnant era coberta por dois cordões duplos em cor de prata. Os dois cordões eram alinhados lado a lado e davam a volta ao redor do buraco do abotoamento, dando a aparência de serem 8 cordões paralelos. A platina do Leutnant, apesar de ser recoberta pelos cordões duplos, é lisa. Acima dele está o Oberleutnant, ou primeiro-tenente, que também podia comandar um pelotão ou ser subcomandante de uma companhia. A platina é recoberta pelos cordões duplos, mas possui uma estrela piramidal dourada na parte central. Em seguida estava o Hauptmann, ou capitão. O termo Hauptmann literalmente quer dizer homem principal, e o capitão é o comandante da companhia. A platina do Hauptmann é coberta pelos cordões duplos e possui duas estrelas, uma na parte de baixo e outra na parte de cima. Seguindo temos o Maior, ou Major, que é o primeiro dos Stabsoffiziere, ou oficiais superiores, e para receber a promoção era necessário cursar a Escola de Estado-Maior. A platina do Maior usa dois cordões duplos em cor de prata, mas trançados, formando 5 nós que culminam no orifício de abotoamento. A platina do Maior é recoberta pelos cordões trançados, mas é lisa. Acima do Maior temos o Oberstleutnant, ou Tenente-Coronel, que pode ser o comandante de um batalhão. A platina do Oberstleutnant apresenta cordões trançados e uma estrela piramidal dourada na parte central. O último dos oficiais superiores é o Oberst, ou Coronel. Este é o comandante de regimento e chefe de Estado-Maior divisional. A platina do Oberst possui os cordões trançados e apresenta duas estrelas piramidais douradas, uma na parte de baixo e uma na parte de cima. Vamos começar agora então a última e mais alta categoria de patentes, a dos oficiais generais. Além das insígnias Autlarisch nas golas, o uniforme dos oficiais generais alemães também se diferenciava do uniforme dos demais oficiais por ter o tom dourado em suas outras insígnias, como a Wehrmachtsadler no peito, a águia metálica do cap, a jugular, os botões e a fivela do cinto, além das duas listras vermelhas paralelas que percorriam as calças de cima a baixo. A primeira patente do generalato era o Generalmajor, ou general de uma estrela, que poderia ser comandante de uma divisão. A platina do Generalmajor era recoberta por um cordão simples prateado ladeado por dois cordões dourados, num padrão trançado. Como a combinação ficava maior e mais grossa que a dos oficiais superiores, apenas 4 nós, ao invés dos 5 tradicionais, eram dados. A platina do Generalmajor, apesar de recoberta pelos cordões, era lisa. A próxima patente é o Generalleutnant, ou general de 2 estrelas. Este oficial podia comandar uma divisão ou corpo de exército. A platina do Generalleutnant era recoberta por cordões e apresentava uma estrela piramidal prateada posicionada no centro. Acima deste havia o peculiar general da arma, o equivalente ao general de 3 estrelas, que podia comandar um corpo de exército ou um exército. Essa patente tinha 7 especialidades diferentes: General de Infanterie, ou infantaria, General de Artillerie, ou artilharia, General de Cavalerie, ou cavalaria, General de Panzertruppe, ou força blindada, General de Pioniere, ou engenharia, General de Gebirgstruppe, ou tropa de montanha, e General de Nachrichtentruppe, ou comunicações. A platina deste general era recoberta pelos cordões e apresentava 2 estrelas piramidais, uma na parte de baixo e outra na parte de cima. O mais alto grau de general é do Generaloberst, ou general de 4 estrelas, que era o comandante de exército ou mesmo de grupo de exércitos. A platina do Generaloberst era recoberta pelos cordões trançados e apresentava 3 estrelas piramidais, 2 na parte de baixo e uma na parte de cima. Por fim, tínhamos a patente suprema, o Generalfeldmarschall, ou marechal de campo. Estes eram comandantes de extremo prestígio,
e 19 generais do exército atingiram esse posto no Terceiro Reich. Esses seletos oficiais também recebiam o famoso Marschallstab, ou bastão de marechal, uma luxuosa peça decorada com cruzes de ferro e águias da Wehrmacht. Até abril de 1941, os cordões trançados da platina do Generalfeldmarschall eram iguais aos dos generais, mas a partir desta data, o trançado passou a ser inteiramente dourado. Além de ser recoberta pelos cordões dourados trançados, a platina do Generalfeldmarschall era sobreposta por 2 bastões cruzados. E aí, gostou desse vídeo? Então colabora com a gente lá no Apoia-se e ajude a manter a Sala de Guerra. Sua colaboração é muito importante para o canal. Eu já vou agradecendo aí a todo mundo que está ajudando, em especial a esses camaradas aqui, ó, que são de primeira. Se você quiser comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, o link deles vai ficando bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve no canal aí e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.